Oi, gente, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar algumas construções de ut ou ne mais subjuntivo e, em particular, o uso dos verbos accidit e perficio mais ut e subjuntivo. A primeira circunstância em que a gente vai estudar o uso do subjuntivo com essas conjunções é aquela das chamadas ordens indiretas. Então, do mesmo modo que você estuda o discurso indireto para observar as modificações verbais e pronominais e adverbiais que acontecem no discurso indireto, do mesmo modo você tem de observar aquilo que acontece quando no discurso direto você tem uma ordem. Coloquei aqui 3 exemplos. O primeiro, Kaiser imperat, César manda. Eu completei os exemplos que apareciam no Reading Latin para que a coisa ficasse um pouco mais compreensível aqui na lousa. Então eu inventei aqui o Kaiser imperat, César manda. O que ele manda? Travessão, progredimini milites, avançai, soldados. Para dizer a mesma coisa na ordem indireta, você usa o ut mais subjuntivo. Veja, Kaiser imperat militibus ut progrediantur. César manda aos soldados que avancem. Ordena aos soldados, dativo aqui, militibus, que avancem. Outro caso, eu coloquei a expressão aqui, hortationem feci, eu fiz a exortação, a seguinte exortação. Nolite hoc facere, não façais isto. Imperativo negativo aqui, não façais isto, ou não façam isto. E na ordem indireta, eos hortatus sum ne hoc facerent. Eu os exortei, eu os exortei, eu os aconselhei a que não fizessem isto. Eu os exortei a não fazerem isto. Repare que aqui eu tenho um verbo no presente e aqui eu tenho um verbo no pretérito perfeito. Logo mais eu vou dar algumas indicações de como colocar o verbo no subjuntivo na subordinada. E o último exemplo, Cicero dicet. Cícero dirá. Que futuro? Cícero dirá. Mecum ambula. Passeia comigo, anda comigo. E aqui na ordem indireta. Quando eu digo ordem indireta, não é a ordem das palavras. Bem entendido, é o comando, é o imperativo, por assim dizer, indireto. Então, mihi persuadebit ut secum ambulem. Persuadirá a mim que ande com ele. Ele me convencerá a andar com ele. Bom, essa é a apresentação inicial aqui de ut mais subjuntivo, nisso que a gente pode chamar de ordem dada de maneira indireta. Você já viu pelos exemplos mostrados que os verbos se constroem com ut mais subjuntivo e a forma negativa é um ne, ut mais subjuntivo ou ne mais subjuntivo, mas além disso eles são um pouquinho diferentes em relação à pessoa a quem se manda, a pessoa a quem se dá a ordem. Porque por vezes essa pessoa aparece no acusativo, como no caso desses verbos aqui, olha, hortor, oro, jogo, moneo, obsecro. Por exemplo, oro te ut hoc facies, ou ne hoc facies. Eu peço a ti que faças isto, ou que não faças isto. A pessoa a quem se pede alguma coisa aqui está indicada no acusativo. Mas pode ser que o verbo se construa com a pessoa no dativo. É o caso de persuadeu, é o caso de impero. Então, persuadeu tibe, impero tibi. Então, eu mando a ti, eu ordeno a ti que faças isto ou que não faças isto. Então o dicionário vai dizer para você qual é a construção com que esse verbo se faz, a construção em que ele aparece. Aqui acusativo, aqui dativo. Pode ser também que ele se construa com ablativo, como aqui, olha, peto ou postulo, eu peço, eu demando, eu peço a ti, a te, aqui é ablativo precedido da preposição a. Eu peço a ti, ut ne hoc facies, que não faças, ou que faças isto, ou que não faças isto.
Por fim, é possível ter verbos que se constroem duplamente, seja com acusativo, seja com ablativo precedido de a, como precor. Precor te ut hoc facies. Eu imploro a ti que faças isto. Ou com a mais te, aqui, ó, a ablativo, a preposição a de ablativo, mais o te ablativo. Precor a te ut hoc facies. Não se engane, veja, a forma coincide, esse te coincide com este te, mas o de cima é um acusativo e o de baixo é um ablativo precedido do a. E existem verbos que eventualmente até podem se construir assim, com ut mais subjuntivo, mas que tem uma construção mais usual com o infinitivo, por exemplo. É o caso de iubel e de veto. Iubel, eu mando, veto, eu veto, eu proíbo, que se constroem mais usualmente com acusativo com infinitivo. Então, iubel te hoc facere, eu te mando fazer isto. Ou verbos que têm a construção também com acusativo e infinitivo, tão usual quanto a outra. Então, precor te hoc facere, eu peço que tu faças isto. Alguns verbos, como moneo, por exemplo, que também se constroem aqui com acusativo e infinitivo. Te hoc facere. Eu devo advertir que esse quadro não é uma descrição exaustiva das regências de cada um desses verbos, ou seja, existem outras possibilidades de construção para cada um deles, e existem outras relações aqui, por exemplo, em iubel, você pode encontrar no dicionário outras construções para ele, assim também como para os outros. Eu coloquei aqui apenas as mais usuais para que você tenha noção de qual é o ponto, qual é o problema. De resto, você pode estudar isso melhor à medida que você for conhecendo esses verbos pela leitura dos verbetes do dicionário em que eles aparecem, e à medida que você for traduzindo e encontrando esses verbos nos textos. Muito bem, eu coloco aqui um parêntese para falar de uma construção, dessa vez com duplo acusativo. Eu aproveito essa ocasião porque, já que a gente falou de regência, né, dos verbos, a gente falou de verbos que se constroem ora com ut, mais subjuntivo, ora com acusativo e infinitivo, eu coloco aqui alguns verbos, basicamente os verbos que significam pedir, demandar, exigir, que se constroem com a chamada construção com duplo acusativo. Então eu coloquei entre parênteses aqui o chamado acusativo, ou o que eu chamei de acusativo convencional, né, entre aspas, que é o acusativo normal, lá como a gente está acostumado a encontrar como objeto de verbo. Então, Brutus Caesarem interfecit. Bruto matou César. Aqui o objeto de um verbo, como vocês estão acostumados. Só que esses verbos que estão em destaque aqui, que eu coloquei em azul para vocês, são verbos que se constroem com duplo acusativo também. Então, por exemplo, nunquam divitias deos rogaui. Nunca pedi riquezas aos deuses. Essa é uma construção que, no português, nós costumamos fazer com um objeto indireto da pessoa a quem se pede e um objeto direto da coisa que é pedida. No latim é possível dizer os dois objetos no acusativo, como nesse exemplo. Então, por isso, duplo acusativo. O mesmo para esses outros aqui. Pueros docere grammaticam. Você pode consultar lá no dicionário de regência no português, você vai ver que entre as diferentes regências possíveis para ensinar, você pode ensinar alguma coisa a alguém. Ou seja, você ensina um objeto direto a um objeto indireto. Só que ambos os casos aparecem no latim no acusativo para esse verbo. A mesma coisa, non te celaui sermonem, eu não te escondi a conversa. Ou, parentes pretium poscere, pedir uma recompensa para os pais. Ou, flagitat me pecuniam, exige-me dinheiro, exige dinheiro de mim. Ou, id temoneo, eu te advirto disso, ou eu te aconselho a isto. Eam rem nos locus admonuit, o lugar, a ocasião, nos aconselhou dessa matéria, nos advertiu dessa coisa.
Um exemplo um pouquinho diferente é esse último, em que o verbo é composto de um prevérbio, que é uma preposição, né, que é o trans, aqui na forma tra. E o verbo é duco, ducere, conduzir. Nesse caso, o verbo inteiro, né, traduco, aqui no pretérito perfeito, traduxerunt, se constrói com dois acusativos, porque um dos acusativos é o objeto do duxerunt, que é cópias, são as tropas. E o outro acusativo, o neutro flumen, é por causa de trans, que é uma preposição de acusativo. Então, traduzindo literalmente, eu tenho aqui conduziram, né, alguém, em plural, conduziram as tropas o trans, através do rio. Conduziram as tropas através do rio. Então, aqui a razão de haver dois acusativos, em particular para esse verbo, é porque ele tem um prevérbio, que é originalmente uma preposição que se constrói com acusativo, nesse caso a palavra flumen, o neutro. Vocês perceberam aqui do lado algumas construções alternativas para esses verbos. Por exemplo, docere também se constrói com acusativo mais ablativo, ablativo da coisa na qual se ensina alguém. Então, docere aliquem equo, ensinar alguém, literalmente, no cavalo. Subentende-se, né? Ensinar alguém a cavalgar. Ou de itinere omnes celat, esconde de todos o caminho. Literalmente, esconde, oculta a todos a respeito do caminho. Que de itinere é um ablativo de iter itineris. Poscit a me pecuniam, pede dinheiro a mim. Outra construção para poscere aqui com ablativo precedido do a, preposição a. Uma outra forma da preposição a está aqui embaixo, é abs. Continua sendo a mesma preposição. Pater abste filium flagitat. O pai pede a ti um filho. Aí a gente tem construções alternativas, outras regentes para esses mesmos verbos. Muito bem, um cuidado que é preciso tomar em se tratando de subjuntivo na oração subordinada é em relação ao tempo, em que ele deve aparecer. Então existe uma primeira situação em que na oração principal você tem os chamados tempos primários, que são basicamente os tempos de presente ou de futuro, como eu coloquei aqui, e uma segunda situação em que na oração principal você tem os chamados tempos secundários, que são os tempos de passado, né? Eu coloquei aqui o pretérito perfeito, rogaui, o mais perfeito, rogaueram, e o imperfeito, rogabam. Pode ser, em princípio, qualquer passado. Na oração subordinada, quando eu tenho uma sequência primária, eu uso o presente do subjuntivo. Então eu digo, rogo ut hoc facias, eu peço que faças isto, ou pedirei que faças isto. E no caso da sequência secundária, eu pedi, rogaui ut hoc faceres, eu uso o imperfeito do subjuntivo. Eu pedi que fizesses isto, ou eu pedira, ou eu pedia que fizesses isto. Então essa é uma correlação dos tempos, também chamada de consecutio temporum, que convém estudar conforme a situação de subordinação. Nesse caso aqui, a subordinação substantiva. Eu tenho orações que complementam verbos e, conforme se trate de uma sequência primária na oração principal ou de uma sequência secundária, né, ou seja, tempos secundários na principal, eu uso o imperfeito e o presente aqui em cima. Um outro ponto a examinar quando se trata de oração subordinada é quando aparece um pronome reflexivo no interior dela. Então, lembre-se lá dos pronomes pessoais, em particular dos pronomes de terceira pessoa. Você vai se lembrar que os pronomes pessoais de terceira pessoa são reflexivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles se referem ao sujeito. Bom, aí resta saber a qual sujeito, né? Ao sujeito de qual verbo. Diferentemente do português, ou em grande parte de uma maneira diferente do português, os reflexivos latinos se referem ao sujeito do verbo, mesmo quando se trata de um verbo principal, mesmo quando o sujeito é diferente do sujeito do verbo subordinado. Veja só aqui, Caesar imperat nobis, César ordena a nós, ut pareamos,
que obedeçamos. Obedeçamos, sibi, a ele. Nós dizemos a ele. No latim você pode dizer sibi como um pronome que se refere ao sujeito do verbo principal, que está aqui, imperat. Então, pronome reflexivo referindo-se ao sujeito de imperat, não ao sujeito de pareamos. Até porque pareamos está na primeira pessoa do plural. Se referisse ao sujeito de pareamos, não poderia ser sibi, porque sibi é um pronome de terceira. Então é só um cuidado que você tem que tomar quando se trata de pronomes reflexivos. Eu deixo aqui embaixo a indicação para que você estude a nota 3 do parágrafo 134 do Reading Latin, ou do Aprendendo Latim, para que você examine essas outras formas aqui, que são fórmulas negativas, né, que aparecem nas subordinadas com subjuntivo, que são o nequis, né, o neunquam, o neulus e o neusquam. Dê uma olhada lá, não é nada difícil, só deixo a indicação para que você estude aqui, porque é apenas um complemento a tudo isso que a gente viu agora. Muito bem, gente. Eu encerro agora com os verbos accidit e perficio, construídos com ut mais subjuntivo. Veja só, é um pouco a mesma situação já vista antes para aquelas situações de ordem indireta, só que agora com verbos de natureza diferente. Accidit ut perfugeret. Então, aconteceu, literalmente, aconteceu, ocorreu que fugisse. Ocorreu que tal pessoa perfugeret, fugisse. Ou a negativa disso, accidit, aconteceu que não fugisse. Né? Ocorreu que não fugisse. Aqui eu usei um tempo de sequência secundária, o accidit, lembra lá da correlação dos tempos, então aqui é um perfeito, né? Accidit, a mesma coisa aqui, e por isso eu usei um imperfeito do subjuntivo, perfugeret, aqui na subordinada. Essa subordinada pode ser entendida como um sujeito de accidit, como uma oração integrante, sujeito de accidit, a mesma coisa aqui, sujeito de accidit. Mas ao mesmo tempo é possível analisar esse tipo de oração como um padrão adverbial, não apenas como um padrão substantivo, integrante, sujeito do verbo, mas também como um padrão consecutivo. Então é uma espécie de integrante de valor consecutivo. Então, sucedeu que? Sucedeu que fugisse, sucedeu que não fugisse. No padrão das consecutivas, a negação é o non, por isso ut non aqui. Já no exemplo de baixo, algo diferente acontece. Em perficem ut effugias, o que acontece é um verbo no presente do subjuntivo, porque aqui na oração principal eu tenho um presente, ou melhor, um futuro. Perficem, né, eu farei, eu providenciarei, ut effugias, que fujas. E perficem ne effugias, eu providenciarei ou farei que não fujas. Nesse caso de baixo, é um pouquinho diferente do que acontece em cima, em que eu tenho uma circunstância próxima da consequência, uma consecutiva. Embaixo eu tenho algo que é fruto de uma deliberação, por assim dizer, ou seja, é algo que pode ser entendido como um propósito, uma finalidade. Então, ainda que estas orações, ut effugias aqui e ne effugias, possam ser entendidas como completivas ou como integrantes de perficiem, ou seja, como orações de natureza substantiva, ainda assim, do ponto de vista semântico, elas têm uma natureza final, uma espécie de integrante final. Daí porque na negação desse tipo de oração usa-se o ne ao invés do ut non. O ne é a negação apropriada das orações finais. Então é isso. Então, perficem ut effugias, farei com que fujas ou farei com que não fujas. E é isso, gente. Eu deixo aqui a minha recomendação para que vocês pratiquem esses assuntos nos exercícios que estão lá, o 1 e o 2, após o parágrafo 134, e também o 1 e o 2, após o parágrafo 135. Então façam lá, claro, deem uma lida também na teoria da matéria, façam os exercícios e, se houver alguma dúvida, me escrevam, tudo bem?
É isso então, gente. Até a próxima videoaula e um abraço para vocês.